Nossa preocupação hoje é o recurso em sentido estrito. Na verdade, o recurso em sentido estrito é, dos recursos, o mais tranquilo. Na verdade, não é o mais tranquilo, porque a apelação ela é pegada igual memoriais, né? Então, memoriais tem um grau de dificuldade, porque nos memoriais você tem um montão de pedido subsidiário, nos memoriais você tem todas as teses, não é? Processuais e de mérito para discutir. Então, nos memoriais, eu tenho uma peça de maior complexidade. E o mesmo acontece com o recurso de apelação, que segue muito do que você sustenta nos memoriais. Então, da mesma forma que nos memoriais, que a gente viu na aula passada, a gente vai formular um pedido de absolvição, mas a gente tem que pensar assim, e se o réu não for absolvido? Bom, se não for absolvido, será que dá para desclassificar a conduta para uma conduta mais branda? Se não der e ele for condenado, né, em último caso, se houver condenação, eu tenho que me colocar na posição do réu e pensar assim, poxa, eu quero um advogado que tente o melhor para mim, o melhor possível. Lógico que o melhor dos mundos é que ele seja absolvido, mas se não der para ser absolvido, pelo menos que ele seja condenado por um crime menos grave, ou ainda que ele pegue uma pena mínima, que sejam afastadas as agravantes, reconhecidas as atenuantes, né, reconhecidas causas de diminuição de pena, e a pena ficando no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo possível, que seja aplicado um regime de pena mais benéfico, que sejam aplicados benefícios como, por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, tudo isso. Então, a gente tem, na verdade, que na peça de memoriais, a gente tem inúmeras, a gente tem que ter atenção para inúmeros pedidos subsidiários. Mas, Ana, e na apelação? Na apelação, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. A diferença é que na apelação, o que você tem é que realmente o réu já foi condenado, eu já tenho uma sentença e eu vou atacar a sentença proferida. Nesse aspecto, a apelação é melhor que os memoriais e a gente vai falar sobre apelação na próxima aula. Por que que a apelação ela é melhor que os memoriais? Porque nos memoriais eu tenho que analisar tudo. Na apelação, eu tenho uma sentença com a qual eu vou trabalhar. Está aqui, ó. Está aqui a sentença do juiz. O que que o juiz disse? Beleza, vamos atacar tudo isso aqui que o juiz disse. Mas aí eu tenho ali, ó, é como se eu tivesse uma base do bolo e eu estou só fazendo a cobertura. Sabe como? Então, na hipótese da apelação, eu tenho uma decisão que eu estou atacando, que eu estou impugnando, contra a qual eu estou me insurgindo. Então, a decisão é o meu guia, né? Embora eu até possa sustentar algo que não tenha sido mencionado pelo juiz naquela sentença condenatória. Mas, de qualquer forma, apelação e memoriais são recursos que caminham, são peças que caminham muito juntas e que têm uma complexidade de pedidos subsidiários. O recurso em sentido estrito não é assim. O recurso em sentido estrito é mais simples. Por que que o recurso em sentido estrito é mais simples? Porque o recurso em sentido estrito, como o próprio nome diz, é em sentido estrito. Ana, como assim? É em sentido estrito. Gente, é em sentido estrito porque ele só cabe daquelas hipóteses previstas no artigo 581 do CPP. Entendeu? Então, o que a gente tem, na verdade, é que o recurso em sentido estrito, ele é números clausus, né? Por isso o nome. Você sabia que o recurso em sentido estrito, eu tenho certeza que você vai se lembrar disso para o resto da vida. Então, eu falo essas coisas, às vezes parece assim, você está falando uma coisa que, para que eu quero saber isso? Você quer saber porque você não vai esquecer, né? Então, olha só, no Código do Império, né, antes do Código de Processo Penal, havia um outro código, que era o Código do Império. O Código do Império, o recurso em sentido estrito não tinha nome. Não tinha nome.
era chamado de recurso inominado. Quando surge o Código em 1941, dão a esse recurso o nome de recurso em sentido estrito, porque ele é um recurso que só cabe daquelas decisões ali elencadas. Olha só a redação do artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho, sentença que. Entendeu? Então, só cabe naquelas hipóteses. Além disso, gente, tem uma coisa importante. A maioria daquelas decisões das quais eu vou utilizar o recurso em sentido estrito, a maioria delas são decisões intermediárias, decisões interlocutórias durante o processo. Então, são decisões que versam sobre apenas um aspecto processual. Então, eu tenho um determinado aspecto processual a ser observado pelo juiz. Eu vou dar um exemplo para facilitar para você entender o que eu estou falando. Imagine essa hipótese. O Ministério Público, durante o processo, requereu ao juiz a decretação da prisão preventiva do acusado, ok? Então, o Ministério Público, durante o processo, pleiteou, junto ao juiz, a prisão preventiva do réu. Bom, e aí o juiz negou, indeferiu o pleito ministerial. No momento em que o juiz negou a decretação da prisão preventiva, não decretou a preventiva, negou o pedido do Ministério Público, lógico que o juiz vai ter que fazer isso fundamentadamente. Então, eu tenho uma decisão do juiz explicando que ele nega e por que ele nega a prisão preventiva. Beleza. E aí o Ministério Público quer recorrer dessa decisão. Então, reparem, nesse caso, o Ministério Público vai interpor um recurso em sentido estrito. Por quê? Porque está previsto que esse é o recurso lá no artigo 581. Ele está na lista do artigo 581, né? Então, o Ministério Público vai lançar mão de um recurso em sentido estrito, vai interpor esse recurso em sentido estrito para atacar aquela decisão do juiz que tinha negado a prisão preventiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele está recorrendo de uma decisão que negou a prisão preventiva, porque ele queria a prisão preventiva, então, se ele está recorrendo de uma decisão que negou a prisão preventiva, ele pode e tem que falar sobre pena nesse recurso? Lógico que não. O objeto dessa decisão não é a pena. Nesse momento, o juiz não está analisando se condena ou absolve, que pena aplica. Nesse momento, o juiz está decidindo se decreta a prisão ou não, justificando com os fundamentos ou ausência dos fundamentos da prisão. Então, o que o MP tem que fazer é atacar a decisão do juiz. Ele não vai falar de um assunto que não tem nada a ver ali com aquele momento processual e com aquilo que está sendo atacado. Então, o que você tem, na verdade, é que o recurso em sentido estrito, ele é realmente, olha só, um recurso em sentido estrito. É só aquilo que está sendo objeto da discussão ali, entenderam? Eu não tenho que falar sobre outras coisas. Então, quando eu vou me utilizar de um recurso em sentido estrito, a primeira providência é verificar se o recurso está ou não previsto lá no artigo 581. A segunda providência é verificar que decisão que o juiz proferiu e que eu quero atacar, né? E o que eu vou sustentar para ir contra essa decisão do magistrado. Então, não tem nenhuma dificuldade. O recurso em sentido estrito é bem tranquilo. Ficou claro? Certo? Foi? Beleza. Então, agora presta atenção. O que a gente vai analisar a respeito desse tal de recurso em sentido estrito? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o recurso em sentido estrito ele vai ser cabível de determinadas decisões. Quais são elas? Bom, o recurso é números clausus, ele cabe das decisões previstas, né, indicadas, elencadas lá no artigo 581 do CPP. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Novamente, vamos voltar para cá. Está aqui, ó, 581 do CPP. Elenca as hipóteses de rese.
Então, eu tenho que procurar em outro artigo? Não. A princípio, eu tenho que procurar no artigo 581. Pronto, resolvido. Ok? Entendido, gente? Foi? Mas, agora, a gente precisa ter atenção a um outro detalhe. Qual é o outro detalhe? Quando a gente pensa nas espécies de decisões no processo penal, tá? Nas espécies de decisões. E a gente não pode confundir despacho com decisão. Tudo bem? O que é um despacho? Despacho, gente, é o despacho de mero expediente. É aquela manifestação do juiz que apenas impulsiona o processo, mas que não tem conteúdo decisório. Quando eu falo conteúdo decisório, eu estou pensando na seguinte situação: o juiz analisa os fatos, verifica a lei, verifica se a lei se aplica a esse caso concreto. E aí ele, então, decide, né, de acordo com a lei, certo? Em relação àqueles fatos que lhe foram apresentados. Para uma decisão, juízes utilizam do seu livre convencimento motivado. Então, fora a hipótese do tribunal do júri, que julga com íntima convicção e tudo mais, as decisões judiciais, elas são decisões fundamentadas, não é verdade? Então, o juiz tem que fundamentar a sua decisão. E ele vai fundamentar através de quê? Pegando a hipótese fática, analisando a lei e verificando que lei se aplica a esse caso concreto. Reparem que a gente tem a mania de achar que as decisões jurisdicionais, a função jurisdicional é a aplicação da lei ao caso concreto. E aí a gente associa isso sempre a uma sentença. Mas o juiz, ele profere várias decisões para as quais ele aplica a lei ao caso concreto e ele não está ainda falando de sentença. Vamos voltar na hipótese da prisão preventiva? Quando o juiz decide se decreta ou não uma prisão preventiva, ele não tem que analisar os fatos, verificar se os requisitos da prisão preventiva, se a necessidade da prisão preventiva está presente nesse caso concreto? Então, ele tem que analisar os fatos que lhe foram apresentados, que estão aqui nos autos, tem que verificar o que diz a lei e verificar se a prisão preventiva e aqueles artigos da prisão preventiva se encaixam nessa hipótese. Então, quando ele decide sobre a prisão preventiva, ou quando ele indefere, não decreta a prisão preventiva, ou quando ele revoga a prisão preventiva, enfim, ele está, sim, aplicando a lei ao caso concreto, ele está proferindo uma decisão. Agora, essa decisão não é uma sentença. Ficou claro? Então, eu tenho inúmeras decisões que não são sentenças, mas eu não posso confundir decisão com despacho. Ana, me dê um exemplo de despacho. Intime-se ao MP, à defesa. Junte-se. Entendeu? São esses casos assim em que o juiz, exemplo, certifique o cartório se já foi feita a juntada da documentação. Isso é um despacho. É um despacho que impulsiona o processo, faz o processo andar, mas não tem conteúdo decisório. O artigo 581, ele fala assim: caberá recurso, no sentido estrito, das decisões, despachos ou sentenças que... Só que tudo que está ali é decisão, viu? Nada daquilo é despacho, certo? Então, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, da decisão que pronuncia o acusado, da decisão que reconhece, né, a incompetência do juízo, da decisão, enfim. Então, tudo que está dentro do artigo 581 é, na verdade, uma decisão. Agora, as decisões no processo penal, elas são classificadas de uma forma diferente. No processo penal, existe o que a gente chama de decisões interlocutórias simples, decisões chamadas de interlocutórias mistas ou com força de definitivas, e existem ainda decisões definitivas. Qual é a diferença entre, no processo penal, não é no processo civil, a aula não é de processo civil, você não vai fazer prova de processo civil, você vai fazer prova de processo penal. Então, qual é a diferença no processo penal de uma decisão definitiva das decisões interlocutórias? A diferença é simples. E cuidado, essa diferença não é se a decisão põe ou não termo ao processo. Não é isso. Ok? Não é isso.
Porque decisões que põem fim ao processo são chamadas de decisões terminativas, ok? Agora, eu tenho decisões terminativas que fazem coisa julgada e tenho decisões terminativas que não fazem coisa julgada. No processo penal, eu preciso que você entenda que quando eu falo assim, essa é uma decisão definitiva, eu estou pensando, na verdade, numa decisão que faz coisa julgada material e, portanto, impede um novo processo pelo mesmo fato. Ficou claro? Entendido, gente? Certo? Então, a gente precisa entender que decisão definitiva para o processo penal é aquela decisão que faz coisa julgada material. E aí, as decisões definitivas, elas são de dois tipos. Existem as decisões terminativas de mérito, porque põem fim ao processo, faz coisa julgada material, por isso que a gente chama de terminativa de mérito, mas o juiz não chegou a analisar o caso. O juiz não chegou a dizer se o réu realmente praticou essa infração, se não praticou. Ele não chegou nem a condenar, nem a absolver. Põe fim ao processo, faz coisa julgada, certo? Mas o juiz não julgou a procedência ou improcedência do pedido. Que decisões são essas? Gente, são as decisões terminativas de mérito. E o que são as terminativas de mérito? As decisões em que o juiz declara extinta a punibilidade. Exemplo, imaginem, e alguém perguntou aí sobre prescrição, né? Então, imagine que durante o processo, o juiz reconheça a existência da prescrição e declare extinta a punibilidade pela prescrição. O juiz vai chegar e dizer assim, olha só, em face do tempo decorrido, declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na forma do artigo 107, inciso 4º, combinado com o artigo 109, papapá. Ponto! Só isso. Nesse caso, ele nem condenou nem absolveu o réu. Ele só extinguiu o processo, em razão da prescrição. Essa decisão, gente, é uma decisão da qual cabe recurso em sentido estrito. As decisões em que o juiz reconhece a extinção da punibilidade são decisões, na forma do artigo 581, inciso 8, que se sujeitam ao recurso em sentido estrito. Ela põe fim ao processo? Põe, mas nem por isso ela é sujeita à apelação. É diferente do processo civil. No processo civil, toda decisão que põe fim ao processo é apelável. No processo penal, não. No processo penal, eu só vou me utilizar da apelação quando aquela decisão for uma decisão definitiva ou quando ela for uma decisão interlocutória mista, que é uma decisão com força de definitiva, que não esteja prevista no recurso em sentido estrito. Então, a princípio, a decisão em que o juiz reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição, pela decadência, pela morte, pelo perdão na ação penal privada, pela perempção, são decisões passíveis de recurso em sentido estrito. Essa é a regra. Só que para essa regra, nós temos algumas exceções. Quais são as exceções? Eu preciso que você saiba logo das exceções. Então, regra, o juiz declarou extinta a punibilidade durante o processo. Recurso em sentido estrito. Exceção. Exceção de número 1. Lembra do artigo 397? Lá, quando a gente falou sobre a resposta à acusação, eu disse a você que na resposta à acusação a gente busca a absolvição sumária. E a absolvição sumária do artigo 397, ela pode se dar porque existe uma evidente excludente de ilicitude, porque existe uma evidente excludente de culpabilidade, porque a conduta é atípica ou porque está extinta a punibilidade. Então, se o juiz reconhecer a extinção da punibilidade no momento do 397, usando o 397, inciso 4, aí o recurso é a apelação de acordo com o entendimento majoritário. Ficou claro? Então, fora do 397,
recurso em sentido estrito. Dentro do 397, apelação. Ficou claro isso, gente? Ana, mas como é que eu vou guardar isso? É simples. Você vai lá no 397, inciso 4º, e vai fazer uma remissão para o 593, que é a apelação. Tá? Ó, só isso, mais nada. Tá bom? Hipótese número 2. Vamos imaginar, gente, que você tenha o reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade durante a execução da pena. Olha só, vamos deixar claro uma coisa. Durante a execução da pena, não interessa o porquê da decisão, não interessa que merda de decisão é essa. Durante a execução da pena, o recurso cabível para qualquer coisa é agravo em execução. Então, ficou fácil. Então, hipótese número 1 de exceção, quando o juiz extingue a punibilidade dentro do 397. Hipótese número 2, quando o juiz reconhece a extinção da punibilidade durante a execução da pena, porque aí é o agravo da lei de execução penal. Ficou claro? Hipótese número 3. Vamos imaginar que o réu seja condenado. O réu foi condenado. E aí o juiz aplicou a pena. E dentro da sentença condenatória, o juiz condenou, julgo procedente o pedido, condeno, aplico a pena assim, assim, assim. E aí o juiz chega e diz assim, em razão da pena aplicada, declara extinta a punibilidade. Nesse caso, repara que a extinção da punibilidade está sendo reconhecida dentro da sentença. Então, quando ele julga procedente o pedido, condena, mas em razão da pena aplicada declara extinta a punibilidade, está dentro da sentença, princípio da unirrecorribilidade. De cada decisão só cabe um recurso, cabe o mais amplo. Artigo 593, parágrafo 4º, cabe apelação. Ok? Então, preciso que você se lembre dessas exceções. Mas fato é, gente, que quando a gente raciocina sobre as espécies de decisão no processo penal, e a gente não pode se prolongar muito aqui, porque aqui é só para simplificar a peça, mas a gente tem que lembrar que existe essa regrinha básica aqui no processo penal. De decisão terminativa de mérito cabe rese, salvo essas exceções de extinção da punibilidade que eu mencionei, tá? Ah, como é que é isso de fazer a remissão? Remissão, gente, é você fazer lá a anotação no seu vademecum, a lápis. Você vai lá no artigo 397 do CPP, tem o inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4º, né? Na frente do seu inciso 4º, você vai fazer aqui uma remissão para o artigo 593. Na verdade, você pode fazer a remissão no artigo 397 como um todo, porque todas as hipóteses do 397, então, se o juiz tiver absolvido sumariamente o acusado, o recurso cabível é a apelação, ok? Tranquilo? Mas aí, voltando para cá, né? Então, quando a gente tem aqui uma terminativa de mérito, cabe recurso em sentido estrito. E terminativa de mérito é decisão que declara a extinção da punibilidade. Quando mesmo, gente? Fora das sentenças e fora da execução da pena. Não é isso? Agora, eu tenho também as sentenças. Para o processo penal, sentença é aquela que condena ou que absolve. Lembrando que sentenças absolutórias podem ser próprias, que são aquelas sentenças em que o réu é absolvido por qualquer motivo que não seja com aplicação de medida de segurança, e absolvição imprópria, que é aquela hipótese em que o réu foi absolvido, mas por conta de uma excludente de culpabilidade que caracteriza a doença mental. Então, o réu ele era incapaz de compreender a conduta, a ilicitude da conduta por ele praticada, porque ele é portador de doença mental. Então, nesse caso, ele é isento de pena. E aí o juiz absolve na forma do artigo 20, lá na forma do artigo 26, por força do artigo 26 do Código Penal. E aí, quando ele absolve em razão dessa doença mental, ele vai ter que verificar a periculosidade do agente. Em razão dessa periculosidade, vai aplicar uma medida de segurança que vai do tratamento ambulatorial até a internação no manicômio. Então, numa situação como essa
de absolvição imprópria, o réu está sendo absolvido. Pouco importa se é uma absolvição própria, que é por qualquer outro motivo, ou uma absolvição imprópria, que é aquela que implica em medida de segurança. Dessas sentenças condenatórias e absolutórias, o recurso cabível será sempre apelação, nunca será o recurso em sentido estrito. Ana, mas e dessas decisões aqui? Bom, no processo penal, vigora a regra da irrecorribilidade das interlocutórias simples, salvo se a decisão estiver expressa no artigo 581. Porque se ela estiver prevista, ainda que ela seja uma interlocutória simples, se ela estiver prevista no artigo 581, cabe recurso em sentido estrito. E as interlocutórias mistas, também chamadas de decisões com força de definitivas, a preferência é pelo recurso em sentido estrito, se estiver no 581. Mas se não estiver, o artigo 593, inciso 2, fala assim: caberá apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas não previstas no recurso em sentido estrito. Então, a gente tem que fazer o quê, gente? Resumindo aqui a parada toda, desse tempo todo de fala, abrir a porra do 581. Para você acertar, saber se é caso de rese ou não, é recurso em sentido estrito, a decisão tem que estar no 581, filho. Ok? Então, para de complicar a coisa. Na hora, para saber se é caso de recurso em sentido estrito, é abrir o 581. Tem exceções? Tem. Mas, para isso, você vai fazer uma coisa chamada remissão, né? Então, o que a gente tem que fazer? Olhar o 581. Fato é que, quando a gente pensa em recursos, vários são os recursos possíveis dentro do processo penal. Existem os recursos ordinários, né, que são aqueles previstos na lei ordinária, ou seja, na lei infraconstitucional, e existem os recursos previstos na própria Constituição Federal, que são o recurso extraordinário, o recurso especial e o recurso ordinário constitucional. Os recursos ordinários incluem os embargos de declaração, o recurso em sentido estrito, a apelação, o agravo em execução, os embargos infringentes de nulidade e a carta testemunhável. Ana, já caiu embargos de declaração? Não, nunca caiu embargos de declaração. Existe um exame da OAB, aconteceu realmente, da prova ter sido mal feita, e eles acabaram tendo que aceitar também os embargos de declaração. Mas não era o que a banca queria. O que a banca queria era apelação. Mas como o enunciado deu margem, eles acabaram tendo que aceitar aquela porcaria daqueles embargos declaratórios, ok? Embargos infringentes de nulidade, já caiu? Não, nunca caiu. Tem muita chance? Não tem muita chance. Carta testemunhável, nenhuma chance. Tem chance numa questão de prova, mas na peça não. Ou seja, na peça, o que interessa para a gente são esses 3 recursos. E qual é o prazo de interposição desses 3? 5 dias. A única exceção é a apelação no juizado especial, que tem prazo de 10 dias. Mas, fora isso, recurso em sentido estrito, 5 dias. Apelação, 5 dias. Agravo em execução, 5 dias. Se você errar o prazo do recurso, eu faço questão de querer te dar uma bolachada, ok? Porque, pelo amor de Deus, não tem como errar esse prazo, tá? Então, o prazo dos 3 recursos é o mesmo. O prazo é 5 dias. Está certo que quando a gente pensa em recursos, a gente tem que lembrar que recursos são petições dúplices ou bipartidas. E o que é uma petição dúplice ou bipartida? Gente, petição dúplice ou bipartida é aquela petição que tem a peça de interposição
e as razões. Então, existe a petição de interposição e existe as razões. Só que a gente tem que tomar cuidado. Olha só. Na vida real, o meu prazo de interposição da apelação é 5 dias. O meu prazo de interposição do recurso em sentido estrito é 5 dias. O meu prazo de interposição do agravo em execução é 5 dias, na vida real. Aí, na vida real, eu primeiro interponho o recurso. E depois que eu interpus o recurso, o juiz vai analisar se recebe ou não. E se ele receber, ele intima quem recorreu, portanto, eu, para apresentar as razões num outro prazo. E aí, o prazo de razões na apelação é 8 dias. O prazo de razões no recurso em sentido estrito e no agravo em execução é de 2 dias. Mas na prova, eu não estou na vida real. Na prova, você não tem como ir lá 2 vezes, uma vez para levar a interposição e outra para as razões. Então, na prova, você vai apresentar a interposição e as razões no mesmo prazo. Então, reparem que o que você tem na prova da OAB é que a data datada em 5 dias. E as razões, você vai datar, então, datada nos mesmos 5 dias. Ficou claro? Então, não importa se eu estou preparando a interposição e as razões, na hora da nossa prova, eu vou ter que colocar a mesma data nas 2 peças. Ficou claro? Agora, isso é na peça prático-profissional, porque pode perfeitamente aparecer uma questão de prova, na prova da OAB pode acontecer isso, de aparecer uma questão de prova em que, na questão, perguntem a você sobre o prazo diferente das razões. Agora, a tempestividade do recurso, para a gente identificar se o recurso é tempestivo ou não, o que interessa é o prazo da interposição, porque o prazo das razões é o que a gente chama de prazo impróprio. Pode ser que a questão fale assim para você, na questão. Foi interposto um recurso em sentido estrito. Qual é o prazo para apresentar as razões? Aí você já sabe que o prazo das razões do recurso não é o mesmo prazo da interposição. Está dizendo para você, já foi interposto o recurso, qual é o prazo das razões? O prazo das razões é outro. Entendeu? Agora, na peça, eu quero a mesma data na interposição e nas razões. Considerando o prazo de 5 dias para apelação, 5 dias para o rese, 5 dias para o agravo em execução. Única exceção, apelação do juizado, que o prazo é 10 dias. Ok? Tranquilo, gente? Beleza. Dá um up aí para eu saber se está tudo ok. Viu? Agora, presta atenção. Como é que é essa diferença de interposição e razões? A peça de interposição é uma peça hiper simples. Porque a peça de interposição é apenas o momento em que você mostra para o juiz que proferiu a decisão que você não está conformado com ela. Então, o que acontece é que os recursos, eles têm um duplo juízo de admissibilidade. O que significa isso? Significa a seguinte coisa. Reparem, quando este juiz que proferiu a decisão, então o juiz ACO é o juiz que proferiu a decisão, da qual quero recorrer. Então, é o juiz de piso, é o juiz lá de baixo. Ficou claro? Então, esse juiz proferiu a decisão. Quando eu quero recorrer contra a decisão dele, eu vou interpor, então, os recursos têm 2 peças, a interposição
e as razões, certo? Então, quando eu quero recorrer, olha só, recursos têm interposição, é uma petição dúplice ou bipartida, e razões. Então, quando eu quero recorrer daquela decisão do juiz, eu tenho que primeiro chegar para este juiz aqui e dizer, olha, não me conformei com a decisão que Vossa Excelência proferiu, eu quero recorrer dessa decisão. E aí o juiz vai analisar se você tem legitimidade, interesse, se você interpôs o recurso no prazo, né? Se o recurso interposto foi o recurso correto. Então, ele vai verificar aquilo que a gente entende como sendo pressupostos recursais. Os pressupostos subjetivos ou fundamentais, que é a legitimidade e o interesse, e os pressupostos objetivos, adequação, regularidade procedimental, tempestividade, né? Preparo quando tem no processo penal, a gente não vai falar disso. Então, na verdade, o que você tem aqui é, o juiz tem que analisar se esse recurso é cabível ou não. Quem vai fazer isso? O próprio juiz que proferiu a decisão. Agora, quem vai analisar se está certa o meu inconformismo, se eu querendo atacar essa decisão, se a decisão está realmente errada ou não, é o tribunal. E esse tribunal é o juízo ad quem. Então, as razões são endereçadas para quem vai decidir o recurso. Então, o que eu tenho, na verdade, é que recursos têm a petição de interposição para baixo e as razões recursais para cima. Ficou claro? Então, interposição para baixo, razões para cima. Ficou claro? Então, quem é o juiz aquó? O juiz que proferiu a decisão atacada, contra a qual eu estou me insurgindo. E quem é o juiz ad quem? O tribunal que vai julgar o recurso. Então, a minha interposição é endereçada para o juiz e, através dessa interposição, eu apenas digo ao juiz, fulano de tal, excelentíssimo senhor doutor juiz, fulano de tal, inconformado com a decisão de folhas tais, vem interpor o recurso, que no nosso caso aqui é o recurso em sentido estrito, certo? Na forma do artigo 581, inciso tal, requer seja recebido o recurso. E no caso do recurso em sentido estrito tem um plus, porque o recurso em sentido estrito tem juízo de retratação. Para você não esquecer disso, eu quero que você vá lá no artigo 581 e faça uma remissão para o artigo 589, que é onde fala do juízo de retratação. Então, na própria interposição, você vai pedir para este juiz que proferiu a decisão que você está atacando se retratar dela. Porque ele tem a oportunidade de fazer isso, ele tem a chance de fazer isso, a lei dá a ele essa oportunidade. Então, você vai formular um pedido de que ele se retrate e depois, então, você vai dizer, caso não se retrate, requeiro seja admitido o presente recurso e, após a apresentação das razões e das contrarrazões, remetido o recurso para a instância superior para fins de processamento e julgamento. Então, a petição de interposição, ela não vai passar de uma página. Aliás, se ela chegar a uma página inteira, ela já está errada, aí tem alguma coisa errada, você escreveu demais. Então, a interposição é entre meia página e uma página, digamos assim. Tá? Então, se você tem 30 linhas por página na prova da OAB, você vai perder aí no máximo 20 fazendo a interposição. Não pode passar disso. Ana, então na interposição eu não tenho que falar nada do que eu quero recorrer da decisão, nada de... Não! Na interposição é, excelentíssimo senhor doutor juiz, processo número tal, fulano de tal, já qualificado nos autos por seu advogado, venha vossa excelência, inconformado com a decisão de folhas tais, interpor recurso em sentido estrito. Requer, assim, que seja submetido ao juízo de retratação e, não havendo retratação da decisão, que seja o recurso admitido e, após juntada de razões e contrarrazões, submetido
ao processamento e julgamento na instância superior. Nestes termos, espera deferimento com marca data advogado OAB. Acabou, não tem mais nada para falar, nada mais, só isso, tá? Só isso no recurso na interposição. O momento de você atacar a decisão do juiz, explicando por que a decisão do juiz não está certa, porque é isso que você vai ter que fazer, você está lá, tem uma decisão, você vai dizer, não está certa por tal motivo, tal motivo, tal motivo, tal motivo. Tem que ser reformada. O momento de você fazer isso não é na interposição, é nas razões. Porque quem vai decidir isso não é o juiz de primeira instância, é o tribunal que vai julgar o recurso, né? Então, o que você vai fazer? Interposição e razões. Ok? Entendido, gente? Aí, vamos lá. Afinal de contas, quais são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito? De novo, o recurso em sentido estrito bonitinho, ele está previsto no artigo 581. Só que o artigo 581 é números clausos. O que significa ser números clausos? Ele é taxativo. Ou seja, ele não admite analogia, ele não admite interpretação extensiva. Ana, mas eu sei que tem uns casos aí que o povo coloca, sim, de interpretação lógica, de interpretação sistemática, que os autores acabam falando de interpretação extensiva, mas, na verdade, é interpretação lógica e sistemática. Mas, nesses casos, a gente vai fazer a remissão para amarrar, entendeu? Então, onde é que eu procuro para verificar se é caso de recurso em sentido estrito? No artigo 581. Então, na hora da prova, é só abrir a porra do 581, ok? Abriu o artigo 581. Quais são as hipóteses de cabimento do rese? Está lá, artigo 581. E aí a gente tem no seu material aí bonitinho um gráfico lindo, olha só, tão simpático, colorido, um gráfico colorido, para ficar fácil, colorido, entendeu? Mas agora eu não quero colorido, não. Eu quero ler com você os incisos do 581. Então, presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Primeira coisa, qual é o recurso cabível para aquela decisão? Você tem que olhar se a decisão está aqui. Se ela estiver aqui, seria rese, a princípio. Ok? Então, o que acontece? O que a gente tem é o seguinte, o artigo 581 traz as hipóteses, então é só você abrir aquele artigo e verificar se a decisão está lá ou não. E o seu artigo ele já vai para a prova pronto, resolvido. E como é que você faz para levar ele para a prova pronto, resolvido? Não. Você vai para a prova com ele pronto, resolvido, simplesmente fazendo as remissões necessárias, riscando o que tem que ser riscado. Então, o que eu preciso que você entenda é basicamente isso aqui. Olha para cá. Quando cabe recurso em sentido estrito? Hipótese número 1. Quando o juiz não receber a denúncia ou a queixa. Ana, e da decisão que recebe? Aí não cabe. Porque esse artigo é taxativo. Então, só cabe do que está aqui. Então, o que eu preciso que você faça? É da decisão que não receber a denúncia ou queixa. Daqui recebe não cabe, daqui recebe é habeas corpus, não cabe recurso. Agora, se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, aí sim é recurso em sentido estrito. Tem exceção? Tem exceção. A exceção é o artigo 82 e a LAP, você vai fazer uma remissão aqui, da Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque na Lei 9.099, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe a apelação da Lei 9.099. Então, a gente tem que ter atenção num detalhe muito, muito importante. Qual é o detalhe muito importante? O detalhe é o seguinte, você tem que lembrar que, olha só, vamos imaginar, quando é que você utilizaria um recurso em sentido estrito na hipótese do inciso 1º? Você utilizaria esse recurso em sentido estrito na hipótese do inciso 1 na seguinte situação, porque você não vai fazer prova para o Ministério Público, certo? Então, não pode ser da decisão que rejeitou a denúncia. Então, teria que ser um exemplo assim na peça prático-profissional. Existe um crime de ação penal privada, e aí a vítima ofereceu uma queixa-crime, alegando isso, e o juiz rejeitou a queixa por tais motivos.
Você, como advogado, foi intimado. Bom, e agora? Espera aí, o juiz rejeitou a queixa. Essa foi a última coisa que apareceu na nossa questão. O juiz rejeitou a queixa. Me disseram por que ele rejeitou a queixa. Eu vou ter que fazer o quê? Um recurso em sentido estrito, pedindo que a decisão dele seja reformada para que a queixa seja admitida. E aí eu tenho que mostrar que aqueles argumentos que o juiz apresentou para rejeitar a queixa não são pertinentes. Entenderam? Agora, tem que ser uma queixa rejeitada fora do juizado, porque se for dentro do juizado, é a apelação da Lei 9.099. Repare, então, que para eu usar o recurso em sentido estrito nesse caso, vai ter que ter, na questão, uma decisão de rejeição da queixa, explicando por que o juiz rejeitou. E eu tenho que mostrar que o juiz não está certo. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Que são as hipóteses mais prováveis, né? Então, ó, exemplo, nunca caiu. Toda vez que caiu o recurso em sentido estrito, foi contra a decisão de pronúncia. Todas as vezes. Tá? Nunca caiu de decisão de rejeição de queixa. Mas vamos imaginar que caísse, né? Então, poderia acontecer assim, olha só. Uma hipótese em que o juiz alegou que já teria ocorrido a decadência, e você está vendo que não teve decadência nenhuma, que o juiz está considerando os 6 meses da data do fato e os 6 meses decadenciais para oferecer queixa, não são da data do fato, são do conhecimento da autoria. E o juiz não levou isso em consideração. Então, o juiz está errado, e aí você vai ter que mostrar que o juiz errou, que, na verdade, o cálculo do prazo decadencial é de 6 meses contados da data em que se conheceu da autoria, e não da data do fato. Entendeu? Só isso. Agora, seria uma peça muito ridícula, gente. Então, por isso que ela tem menos chance. Por isso que um rese de pronúncia tem sempre mais chance que os outros reses. Entenderam? Ok? Hipótese número 2, que concluir pela incompetência do juízo. Olha só, gente, quando a gente pensa em recurso em sentido estrito, a gente tem que lembrar que ele está muito vinculado a essa questão dessa coisa do júri, né? Oh, meu Deus, cadê uma folha branca? Não tem folha branca. Que beleza, não tem folha branca. A pessoa não botou nenhuma folha branca. Que lindo, né? Volta lá, enfim. Então, olha só. Espera aí que eu vou tentar achar aqui uma parada de um lugar para eu escrever. Ó, espera aí. Aqui. Então, quando a gente pensa no recurso em sentido estrito, ele está muito vinculado a essa questão da primeira fase do júri. Então, no final da primeira fase do júri, então, final da primeira fase do júri. Então, para começar, é preciso que seja um crime doloso contra a vida, né? A denúncia foi por um crime doloso contra a vida. E aí o juiz proferiu pronúncia, ele pode proferir pronúncia, ele pode proferir uma impronúncia, ele pode proferir uma desclassificação e ele pode proferir uma decisão de absolvição sumária, né? Aí a gente tem que lembrar do seguinte, olha para cá. Então, dessas coisas do júri é fácil, tem aquele macete, mato que batido, que, meu Deus do céu, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. De pronúncia, que começa com consoante, cabe recurso em sentido estrito, que também começa com consoante. De impronúncia, que começa com vogal, o recurso cabível é apelação. De absolvição sumária, que começa com vogal, também o recurso é apelação. Vogal com vogal, consoante com consoante. Agora, da desclassificação, que começa com consoante, cabe recurso em sentido estrito. Ana, na prova eu posso escrever rese? De jeito nenhum, né, gente? Mas fato é que de pronúncia e de desclassificação, o recurso é rese. A pronúncia, ela está expressamente prevista no 581, no inciso de número 4. São as hipóteses mais prováveis, gente, que a gente está marcando. Então, da decisão que pronunciar o réu no final da primeira fase do júri, o juiz pronunciou o réu, indicando que existe prova da infração e indícios suficientes de autoria para levar o réu ao júri popular por esse crime doloso contra a vida. Só que você está vendo no enunciado da sua peça prático-profissional que tem ali uma hipótese que é de absolvição sumária, ou de impronúncia, ou até mesmo de desclassificar a infração para outra que não seja da competência do júri.
e aquela decisão do juiz, através da qual ele pronunciou o réu, está errada. Então, o que você tem que fazer? Atacar essa decisão, dizendo que não é caso de pronúncia, que é caso de absolvição sumária, de impronúncia, de desclassificação. Aí vem a pergunta, peraí, Ana, se eu tiver que interpor um recurso em sentido estrito contra essa decisão do juiz que pronunciou o réu, eu tenho que pedir a pena no regime mais brando? Não, porque o juiz não pode aplicar isso agora. Quais são as decisões possíveis no final da primeira fase? As únicas decisões possíveis no final da primeira fase são pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Então, se o juiz pronunciou e eu vou entrar com reze contra a pronúncia, o que eu quero nesse reze? Eu quero que a decisão desse juiz seja reformada para ou absolver, ou impronunciar, ou desclassificar, entendeu? Tá? Lógico que, dentro desse gradativo aqui, o que é melhor para o seu cliente? Se tiver a possibilidade dele ser absolvido sumariamente, você vai pedir para ele ser desclassificado? Não. Se tem chance dele ser absolvido sumariamente, tu vai buscar a absolvição sumária lá do artigo 415, né? Então, na verdade, você tem que lembrar que o seu pedido e os seus fundamentos, os seus argumentos nesse recurso, eles estão limitados ao que é possível de ser feito naquele momento. O juiz jamais poderia condenar aqui. Então, eu jamais tenho que falar de pena. Ficou claro? Nesse recurso em sentido estrito contra a pronúncia, eu quero que seja absolvido sumariamente, quero que seja impronunciado, ou, em último caso, se não tiver jeito, que seja desclassificada a infração. Ana, pode ser que a questão me apresente uma hipótese em que eu possa sustentar mais de uma coisa? Sim, desde que esse mais de uma coisa seja absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação. Ficou claro? Tá? Pode ser também uma hipótese de extinção da punibilidade, aí pode ser. E pode ter também uma incompetência do juízo? Pode. Pode ter uma preliminar? Pode ter. Então, aí a gente vai ter que usar o quê? O PPP vezes 2, certo? Nas razões recursais. Bom, voltando para cá. Agora, olha só. E a desclassificação? Repare que o inciso de número 4 fala do reze de pronúncia. Só que se a gente olhar os 24 incisos do artigo 581, lembrando que para 31º exame de ordem não cai o pacote anticrime. Depois, quando for o 32º exame, outros, vai cair o pacote. E aí tem o acordo de não persecução penal, que é o inciso de número 25. O artigo 581 ganhou um inciso de número 25, só que no 31º exame ele não cai. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que os 24 incisos, quando a gente olha esses 24 incisos, a gente não vai achar nada aqui falando da desclassificação no júri. Só que, quando o juiz desclassifica, na primeira fase do júri, ele está dizendo que o crime não é doloso contra a vida e está declinando da competência. Então, nesse caso, se o crime não é doloso contra a vida e ele declinou da competência, isso é o quê? Uma decisão que conclui pela incompetência do juízo. Então, você vai chegar aqui, ó, nesse caso, e vai fazer uma remissão para o artigo 419 do CPP, que é a decisão de desclassificação. Lembrando que isso é via de mão dupla. O que significa? Aqui no 581.2, você fez uma remissão para o 419. Lá no 419, eu quero que você faça uma remissão para o 581.2, ok? O 413 é a pronúncia, que está aqui, certo? Outra hipótese, o juiz julgou procedente a exceção. A vantagem, gente, é de que o recurso em sentido estrito, toda vez você só vai estar limitado ao que está escrito aqui. Aí, a Rociane perguntou ali, no reze tem poucas preliminares normalmente? Geralmente, sim. Tá? Não deve ter muitas, mas pode ter. Por isso que sempre é importante, veja, no reze, na apelação, você olhar o PPP vezes 2, tá bom? Então, a vantagem do reze é que as hipóteses que levariam na nossa prova uma hipótese de reze, tudo bem, pode cair qualquer uma do inciso do artigo 581.
Mas as que têm mais chance são aquelas que são mais robustas, que teria mais coisa para você falar, como a rejeição da queixa, né? Como a hipótese de pronúncia, a hipótese de desclassificação no júri, certo? Porque as outras hipóteses, julgou improcedente, julgou procedente a exceção, concedeu, negou, arbitrou, isso aí, olha só, concedeu a liberdade provisória, você vai recorrer? Não, só se você tivesse pela vítima, né? Numa hipótese de ação penal privada. Julgou quebrada, você não vai recorrer. Então, tecnicamente, essas outras hipóteses são menos prováveis. Agora, de qualquer forma, o que eu preciso que você entenda para você não errar rese é que tem uma série de incisos dentro do rese que tem que ser riscados. Porque não cabe em rese. Mas, Ana, por que não cabe? Não está na lei? Tá. Só que a lei de execuções penais é uma lei especial e posterior. E você aprendeu no primeiro período da faculdade que lei especial prevalece sobre a geral, lei posterior derroga a anterior. Então, você não tem argumento para você sustentar que cabe rese naquilo ali. Porque no primeiro período da faculdade você aprendeu isso. Então, a lei de execução penal é especial, então ela prevalece sobre o código. Então, todas as hipóteses, a gente já falou, que versam sobre execução de pena, todas as hipóteses que versam sobre execução de pena, o recurso é agravo em execução. Não importa a decisão. E o agravo em execução, diferentemente do recurso em sentido estrito, porque o recurso em sentido estrito é um recurso em sentido estrito, só cabe dessas hipóteses. O agravo em execução cabe de qualquer decisão da execução. Ficou claro? Então, a gente tem que riscar o inciso 11, o inciso 12, o inciso... em 13 não, meu Deus. O inciso 17, o inciso 18, o 19... O 18 não. O 19, o 20, enfim, está tudo bonitinho aí no seu material para você riscar no seu vademecum da mesma forma que está riscado aqui. Ficou claro? Agora, presta atenção, né? Detalhe, esse inciso aqui não é caso de agravo em execução, é caso... Por quê? Porque se o juiz converter multa em detenção ou em prisão simples, que prisão simples nem existe mais, mas se o juiz converte a multa em detenção, isso aqui não é possível mais desde que o Código Penal foi alterado muitos anos atrás. Isso vai ser uma prisão ilegal, da qual será cabível habeas corpus. Então, todos os outros que a gente riscou é para botar o artigo 197 da Lei de Execuções Penais lá, se bem que o seu código já deve ter. Mas aqui é caso de HC. Então, é caso de você fazer remissão para o artigo 647 do CPP. Ok? Tranquilo? Mas aí, voltando. Além daqueles casos, existem alguns outros exemplos de recurso em sentido estrito. E quais são esses exemplos? O primeiro grande exemplo é quando o juiz concede, nega ou revoga a suspensão condicional do processo. Então, o que eu quero que você faça? Veja, vai lá no inciso 11 do artigo 581. Presta atenção. Esse é um artigo perigoso. Por quê? Porque, olha para cá, a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena, que é o sursi penal, lá do artigo 77 e 78, nunca vai ser caso de recurso em sentido estrito. Porque quando é que o juiz vai conceder, negar ou revogar a suspensão da pena? Ou ele faz isso dentro da sentença, concedendo ou negando, e aí dentro da sentença que o juiz proferiu sentença condenando o réu, aplicou o sursi. Ou o juiz condenou o réu e negou o sursi. Mas você vai recorrer da sentença, e o da sentença é a apelação. Então, ainda que você tenha que atacar essa decisão proferida dentro da sentença, mas aí é a apelação. Agora, se você tem, ou está diante de uma concessão negativa ou revogação da suspensão da pena durante a execução da pena, é o agravo em execução. Então, uma coisa é certa, do sursi penal nunca vai ser recurso em sentido estrito. Só que esse inciso aqui, ele é utilizado para o artigo 89
da Lei 9.099. O entendimento é de que, quando o juiz concede, nega ou revoga a suspensão condicional do processo lá da Lei 9.099, o recurso é o recurso em sentido estrito com base neste inciso. Ana, me dê um exemplo em que isso pudesse cair na prova. Tem divergência, não acredito que caia na prova. Mas, se cai, a posição majoritária vai ter que ser aceita. E a majoritária é de que é rese. Então, vamos para esse exemplo aqui. O Ministério Público ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo. O réu aceitou e o juiz negou. Pô! Aí você vai fazer o quê? Entrar com recurso contra essa negativa, demonstrando que ele tem direito ao benefício. E o Ministério Público ofereceu a proposta e ele aceitou, não tem por que o juiz negar. Que isso? Entendeu? Ok? Então, é uma hipótese de recurso em sentido estrito. Aí você tem que sustentar que ele faz jus ao benefício, mostrando que ele preenche todos os requisitos para receber a proposta e que o juiz não pode negar uma proposta que foi feita pelo MP. O MP, que tem discricionariedade, é que vai decidir se abre mão ou não da persecução, oferecendo a proposta de suspensão. Probabilidade pequena, né, gente? Pode cair numa questão, mas a probabilidade mesmo na peça é pequena. Ok? Tranquilo? Então, hipótese número 1, o inciso 11, a gente vai usar para a suspensão condicional do processo. Hipótese número 2. O Ministério Público pediu a prisão temporária na fase de inquérito. Aí, o juiz negou. Peraí, quando ele nega a prisão preventiva, é rese. Quando ele nega a prisão temporária, a lei não falou nada, mas o entendimento é de que também é rese. Só que aí quem tem que recorrer é o Ministério Público, filho, não você. Entendeu? Contra a decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão também, mas aí também cabe habeas corpus, vai dar merda isso aí, a banca não vai colocar, entendeu? Contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia, também é caso do Ministério Público recorrer. Então, as outras hipóteses são hipóteses de recurso pelo MP, mas eu quero que você faça essas remissões, ok? Lá no artigo 581. E aí, lembrando, toda vez que eu estiver diante de uma decisão da execução penal, o recurso será o agravo. Esteja a decisão prevista aqui no rese, que a gente riscou, ou fora dele. Ok? Tranquilo? E aí, aqui a gente tem essas duas. O inciso 24, que na verdade é a hipótese de HC, certo? E aqui o inciso 11, que não cabe quando o juiz concede, nega ou revoga sursi penal, ou é apelação ou é agravo em execução. Mas eu vou usar o inciso 11 para o artigo 89 da Lei 9.099. Ficou claro? Tranquilo? Tudo isso aqui a gente já falou. E aqui tem um gráficozinho para tentar ver se você... Não tem que memorizar, você tem que abrir o código na hora. Tá bom, gente? Ok? Ana, existem hipóteses de recurso em sentido estrito fora do juizado especial? Fora do Código de Processo Penal? Tem. 3. Primeira delas, o parágrafo único do artigo 294 do Código de Trânsito. Então, eu quero que você vá lá no artigo 581 e faça uma remissão para o 294, parágrafo único do CTB. Tudo bem? A hipótese de haver suspensão da habilitação, revogou, houve uma decisão do juiz suspendendo a habilitação na direção de veículo automotor, e o juiz revogou essa decisão. O MP vai poder entrar com recurso em sentido estrito, ok? Lei de contravenções penais tem uma previsão de recurso em sentido estrito. E o decreto 201 de 67, gente, olha para cá, isso aqui não se aplica esse rese. Por quê? Porque hoje, se o prefeito praticar um crime de responsabilidade, o prefeito, ele, na verdade, enquanto ele for prefeito, ele tem prerrogativa de função. Então, ele vai ser processado no tribunal, e aí da decisão do tribunal não cabe rese, né?
Aí é só na hipótese assim, o cara era prefeito, já perdeu o mandato, agora ele está sendo processado, agora que ele não é mais prefeito e tem prerrogativa, não tem mais prerrogativa de função, está sendo processado na primeira instância. Aí, nesse caso, você pode pensar no recurso antidistrito, certo? Só que ali é para uma hipótese de suspensão dele do cargo. Aí, nesse caso, ele já vai ter perdido o cargo. Então, não tem aplicabilidade, ok? Mas está previsto realmente no decreto 201, que é o decreto dos crimes de responsabilidade de prefeito. Fato é, gente, que o rese que a gente tem que pensar e focar na prova é o rese de pronúncia, porque é o que tem mais argumento. Ficou claro? Então, para isso, tem que ter acontecido o quê? O réu foi pronunciado, a questão vai dizer para você o que o juiz disse na pronúncia, e você vai interpor o recurso contra a decisão de pronúncia, atacando tudo que o juiz falou. E aí você vai ter que demonstrar por que a decisão de pronúncia não está certa. Então, era para o réu ter sido absolvido? Por quê? Porque tem uma excludente? Porque a conduta não configura crime? Tem uma excludente de ilicitude? Qual é essa excludente? Você vai ter que explicar a excludente. Vai ter que mostrar que, naquele caso concreto, aquilo que aconteceu é uma excludente de ilicitude. Sei lá, tem uma legítima defesa. Ou tem uma excludente de culpabilidade. Ou tem uma hipótese de atipicidade, ou negativa de autoria, ou o fato não existiu. Então, você necessariamente vai ter que sustentar, dependendo do caso que a questão te apresente, por que o juiz não podia ter pronunciado. Por que ele tinha que ter absolvido? Por que ele tinha que ter impronunciado? A prova é insuficiente, então ele tinha que ter impronunciado. O crime não é doloso contra a vida, então ele tinha que ter desclassificado. Então, você vai ter que demonstrar qual seria a decisão certa a ser proferida pelo juiz. Mas você faz isso onde? Não é na interposição. Você faz isso nas razões, que têm a mesma estrutura dos fatos, do direito, do pedido. Ficou claro? Ok? Agora, quando a gente pensa em recurso, certo? Quando a gente pensa em recurso, a gente tem que fazer assim, olha só. Sempre a fundamentação legal da interposição, vai ser o artigo 581, indicando qual é o inciso, o prazo é 5 dias, né? E na prova da OAB você vai colocar a data da petição de interposição no mesmo dia das razões, né? O rese tem uma hipótese de exceção aos 5 dias, que é hipótese de quando você vai contra a decisão que inclui ou exclui um jurado da lista geral. Tudo isso está no código, né? A vantagem da nossa prova é que tudo está no código e o código estará com você. E na interposição, você vai endereçar para o juiz a interposição e as razões para o tribunal. Ok? Vamos nós. E o resto tem juízo de retratação. Agora, a gente tem que pensar na peça prático-profissional, ok? Na peça prático-profissional. Ana Regina, você, filha, é aluna nossa na segunda fase? Não, né? Assim, o que é a remissão? É você fazer a indicação no artigo de lei do outro artigo que tem relação com ele. Isso é fazer remissão. E a remissão é uma via de mão dupla. Então, se eu, por exemplo, né, lá no artigo 581, inciso 11, escrevi a lápis na frente do inciso 11, 89 da Lei 9.099, lá no artigo 89 da Lei 9.099, eu vou ter que fazer a indicação do artigo 581, inciso 11. Por isso que eu falo que é via de mão dupla. Essas remissões são fundamentais para a prova da OAB. Agora, elas devem ser feitas no código a lápis. A maioria dos vademecums, o nosso vademecum, já tem as remissões todas que você precisa. Então, você tem apenas que sublinhar essas remissões para chamar a atenção delas para você na hora da prova. Mas, quando elas não estão, você faz a lápis na frente do artigo. Tá bom? Então, agora, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Então, vamos imaginar que você estivesse diante de um recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, né? Então, como é que você ia montar esse recurso? Então, primeira coisa, se é uma decisão de pronúncia, ela foi proferida provavelmente pelo juiz do tribunal do júri. Então, você vai endereçar essa petição a quem? Ao juiz do tribunal do júri, não é verdade?
que foi quem proferiu a decisão. Agora, as razões serão endereçadas ao tribunal, ao TRF, se for um júri federal, por exemplo, ao TJ, se for um júri estadual. Então, a petição de interposição, ela vai vir endereçada assim, excelentíssimo senhor doutor, e aí se for um recurso em sentido estrito contra uma decisão do juiz da vara criminal, você vai endereçar para a vara criminal. Se for na vara federal, você vai endereçar para a vara federal. Se for para o júri, você vai endereçar para o júri. Se for, entendeu? Sempre o juízo que proferiu a decisão da qual eu estou recorrendo. Ficou claro? Aí vai colocar processo número, aí o nome de quem está recorrendo do seu cliente, já qualificado nos autos do processo por seu advogado, que esta subscreve, inconformado ou irresignado, né? Ou buscando a reforma, enfim, você pode colocar qualquer coisa assim. Com a decisão de folhas tais, vem tempestivamente perante Vossa Excelência interpor o presente recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, mostrar qual é o inciso do Código de Processo Penal. Desta forma, requer-se já admitido o presente recurso, sendo a decisão proferida, conforme artigo 589 do CPP, submetida ao juízo de retratação. Isso é muito importante num recurso em sentido estrito, gente. Tem que ter recurso, tem que ter juízo de retratação. Ok? Beleza? Maravilha. E caso seja a mesma mantida, pede seja o presente recurso, com as inclusas razões, remetido ao egrégio tribunal. Certo? E aí vai depender do tribunal. Se é Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Se é Justiça Estadual, Tribunal de Justiça, para fins de processamento e julgamento. Nestes termos, pede deferimento com marca data OAB. Que data? Contar 5 dias, prazo processual, portanto, na forma do artigo 798. Lembrem-se que o prazo no processo penal não é o do CPC, é o prazo do CPP, artigo 798. Vou até colocar aqui para a gente não dar confusão. 798 do CPP é como a gente calcula o prazo, né? Exclui o dia do início e inclui o dia do final. Se o primeiro dia ou o último dia cair num dia não útil, prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Agora, no meio do prazo, não suspende, conta normal, tá bom? Voltando para cá. Aí depois, porque recurso é peça bipartida, depois vem as razões. E aí, como é que a gente vai fazer as razões? Egrégio tribunal, colenda Câmara, excelentíssimos desembargadores. Processo número tal, recorrente recorrido. E aí você vai botar razões recursais, né? Pode botar razões recursais em cima ou pode colocar razões recursais aqui embaixo. Tanto faz. Ok? E aí você vem e coloca, inconformado com a respeitável decisão do juízo ACO, que é o juízo que proferiu a decisão, vem recorrer em sentido estrito pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Ou então você vai colocar, fulano de tal, inconformado com a decisão, vem a vossas excelências apresentar, ou vem a vossa excelência desembargadores, apresentar suas razões recursais através dos motivos a seguir expostos. E aí você vai começar a narrar o que aconteceu. Vai fazer uma descrição dos fatos, que, lembrando, é um breve relato do que aconteceu. O que é importante quando você vai recorrer? É a decisão. Então, você vai dizer assim, olha, o recorrente foi denunciado por violação do artigo 121, parágrafo tal, né, do Código Penal. Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o juiz proferiu decisão de pronúncia, alegando isso. A decisão não merece prosperar. E aí você começa a atacar a decisão, mostrando, então, a decisão não merece prosperar, ou a decisão tem que ser reformada pelos motivos a seguir expostos. Aí vai sustentar as preliminares, e a gente vai usar o PPP vezes 2 para essas preliminares. E depois, no mérito, você vai mostrar as teses de direito material que demonstram que o juiz não acertou na decisão.
Por que a decisão do juiz está errada? Você vai mostrar isso aqui. Ficou claro? E, gente, no pedido, sempre, preste atenção, recurso. Você tem 2 pedidos para fazer nas razões. Na interposição, você pede para o recurso ser admitido. Quando é rese, tem juízo de retratação. Então, você vai pedir, primeiro, que o juiz se retrate da decisão na forma do artigo 589, na interposição. Caso não haja retratação, que seja admitido o recurso e remetido para a instância superior. Nas razões, você tem que pedir que o recurso seja conhecido e que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão com a consequente. E aí, qual é o seu pedido? Porque se o réu foi pronunciado e você está entrando com rese contra a decisão de pronúncia, que é o mais provável, você quer o quê? Que a decisão, que o recurso seja conhecido e que seja dado provimento ao recurso com a consequente absolvição sumária do acusado na forma do artigo 415, inciso tal. Ou impronunciado o acusado na forma do artigo 414. Ou desclassificada a infração na forma do artigo 419. Entendeu? Lógico que se tiver nulidade, você vai sustentar a nulidade. Lógico que tem todas essas coisas, entenderam? Que você precisa também sustentar, da mesma forma que você sustentava nos memoriais. Se tiver preliminar, você vai sustentar a nulidade, se tiver causa extintiva da punibilidade, você vai sustentar, certo? Agora, no mérito, você quer que o recurso seja conhecido e provido. Tudo bem? Antigamente, as provas não falavam do conhecimento, mas a última prova, ela usou o conhecimento. Então, eu tenho que pedir o conhecimento e o provimento do recurso para alguma coisa. Como assim para alguma coisa? Para reformar a decisão. O réu foi pronunciado, você quer que ele seja absolvido sumariamente e impronunciado ou desclassificado. Vamos imaginar que fosse um rese contra a decisão do juiz que rejeitou a queixa. Você quer o conhecimento do recurso e o provimento do recurso para que a queixa seja recebida. Entendeu? Isso aqui é o contrário do que o juiz fez. Beijo!